Vamos iniciar mais um Sementes Literárias, comigo Luciano Melo. E hoje nós vamos buscar outras formas de aprendizado cultural que não apenas com literatura. Vamos beber em outras fontes, particularmente hoje com outra forma de arte. A música será a nossa fonte de inspiração também. E iremos aproveitar também para fazermos uma homenagem ao maestro Martinho Lutero, que infelizmente nos deixou recentemente por Covid. E Martinho Lutero foi coautor dessa obra, juntamente com a Rita Fulciamato, que é Do Gesto à Gestão, um diálogo sobre maestros e liderança. Antes da gente comentar um pouquinho a natureza da obra, então vamos assistir um pequeno trecho só para que nós nos conectemos com aquilo que é a natureza do ato de liderar por meio da regência. Então vamos lá, vamos comentar um pouquinho. Foi só uma singela apresentação, muito mais que uma homenagem a Martinho Lutero, que se a gente perceber o que menos a gente consegue identificar e enxergar nessa imagem, Então aí nós temos os músicos no palco, nós temos a plateia e a gente percebe o primeiro elemento simbólico, O Martinho Lutero, que é o maestro, é o único que está de costa para o seu público. E isso já é muito emblemático como um princípio de sabedoria sobre a arte de liderar, Eu diria que isso é a própria essência daquilo que é a liderança servidora, Está disponível para fazer com que o melhor da sua equipe possa emergir e a partir daí encantar o seu público. Então o maestro, ele cuida literalmente para que a equipe possa extrair qualitativamente o seu produto, que no caso deles é a música. E o maestro Martinho Lutero, ele diz com muita propriedade que todo maestro ele tem que cuidar essencialmente de dois atributos básicos. O primeiro é gerenciar e o segundo regenciar. E a gerência ele diz que cabe à natureza objetiva do trabalho, cuidar dos equipamentos, dos instrumentos, da afinação, dos recursos físicos, logísticos, para que tudo esteja a tempo e a hora, dos processos. Então, essa é uma grande natureza daquilo que é o papel do gestor enquanto maestro, ou do maestro enquanto gestor, no ato de produzir a sua obra. Mas a segunda dimensão que ele fala da natureza do maestro é exatamente a arte de regenciar. E o regenciar diz respeito à natureza humana, às relações, ao indivíduo, ao ego, à vaidade, aquilo que efetivamente é produzir nas pessoas um clima, um ambiente propício para que eles possam, em harmonia, produzir a sua obra final, que é fruto de uma obra coletiva. A base, o princípio da regência de uma orquestra é que nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. E aí, para a gente se conectar um pouquinho com essa sabedoria, a gente vai entrar em alguns elementos que o Martinho Lutero vai degustando, brincando, suavemente, na sua sabedoria, obviamente junto com a Rita Fulciamato, sobre o mundo da gestão associado à prática da regência. E aí tem alguns atributos, alguns elementos que para mim são muito simbólicos, e a gente pode encontrar isso no trecho da música de Lulu Santos, quando ele diz: nós somos feitos de silêncio e som. E a base para a regência nasce exatamente dessa sabedoria, do poder do silêncio. Ele diz que todo maestro precisa ter a escuta, precisa qualificar. E a matéria-prima da música é o som. Mas o mesmo som que produz música pode gerar ruído. E o que define a natureza? Se esse som, se essa matéria-prima vai se expressar enquanto música, que tem uma sonoridade agradável aos ouvidos, ou ela vai emergir como ruído, que muitas vezes, e é exatamente a regência, a qualidade de harmonizar esses diferentes elementos sonoros e fazer disso um instrumento de sonoridade. E a base disso é exatamente esse espaço de silêncio. Se você deixar as notas ininterruptas, em sequência, ela vai virar ruído. E quantas vezes em nossas reuniões no dia a dia, apesar dos conteúdos serem bons, e aí eu digo conteúdo pode ser as pessoas ou a ideia das pessoas, mas muitas vezes esses conteúdos não encontram, não identificam um espaço de harmonia e muitas vezes
Ao invés de termos ressonância, nós temos dissonância sonora e aí o resultado não se qualifica. E aí quem paga o preço é o nosso cliente, a nossa plateia, né? Porque recebe um produto que muitas vezes se expressa pelo seu contraditório, por sua dissonância. Então o Martinho Lutero ele vai brincando com esses elementos, né? A partir da natureza da música, mas que se traduz quase que literalmente no dia a dia. Um dos elementos que ele traz sobre a música é exatamente essa, né? Toda pessoa que tem medo de errar não se faz músico. Mas o maestro, o regente, precisa saber, né? Ele precisa fazer do erro uma experiência de acerto futuro, saindo dele como se ele nunca tivesse acontecido. Eu não temo, mas eu transformo o erro em experiências de acertos futuros. E a regência se constrói como esse espaço de produção extraordinária. Ele diz que as grandes orquestras, as grandes regências, elas não são compostas por músicos extraordinários. São pessoas competentes, mas que produzem um resultado extraordinário exatamente porque eles enxergam na coletividade o poder do seu trabalho. Então, a base disso, ele diz que músico que se colocar estrela melhor do que o outro não cabe em um coro ou uma regência, né, musical como uma orquestra. Então, eu acho que o livro nos convida a aprendermos sobre a arte de liderar a partir desse poder de regenciarmos pessoas na busca do que é melhor pela coletividade. Vale a dica, leia, porque ler é a maior de todas as viagens, porque quem não muda sua mente, permanece semente.